Bom dia, pessoal! Essa é mais uma série de slides comentados que vai ajudar você a acompanhar os PETs de Sociologia. E hoje nós vamos falar do nascimento da Sociologia. Augusto Comte foi o primeiro a defender a criação de uma ciência exclusiva para estudar o comportamento das sociedades, diferente da história e da psicologia. Só que ele imaginava essa ciência nos moldes das ciências da natureza e batizou essa ciência de física social. Como assim ele imaginou essa ciência nos moldes das ciências da natureza? Ele queria fazer uma ciência de sociedade onde fosse possível você ter exatidões, precisões de cálculo como você tem nas ciências naturais. Do tipo, a 100 graus Celsius, a água ela sempre vai entrar no estado de ebulição se você estiver no nível do mar, né? E aí por isso ele era considerado um positivista. Só no final da vida ele vai mudar o nome dessa ciência para sociologia. E aí uma curiosidade para a gente ver o alcance das ideias positivistas, né? O lema da nossa bandeira, Ordem e Progresso, ele é fruto direto do pensamento positivista de Augusto Comte. E aí vamos contextualizar brevemente a Europa do século XVIII, que estava passando por grandes mudanças. A gente vai destacar aqui a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. A Revolução Industrial ela vai mudar radicalmente a forma como os bens de consumo eram produzidos na Europa. As terras comunais estavam no processo de serem expropriadas, obrigando os trabalhadores rurais a migrar para as cidades e vender sua mão de obra nas fábricas. E aí vamos lembrar que nesse contexto não existiam direitos trabalhistas, né? Férias, salário mínimo, licença saúde. Tanto homens quanto mulheres e crianças tinham jornadas de 16 horas, 18 horas e baixíssimos salários vivendo na miséria. Essa revolução ela vai começar na Inglaterra, mas ela vai se expandir para toda a Europa e depois, né, para todo o mundo ocidental. A Revolução Francesa ela vai questionar os direitos dos nobres. E aí a gente vai ter a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, cujo primeiro artigo é: ficam extintos os direitos de berço, todos nascem iguais. O que é isso? Isso é a abolição dos privilégios da nobreza. A antiga sociedade feudal, que era dividida em castas, tinha os nobres com seus direitos de nascimento, né? Então, a Revolução Francesa ela vai representar uma vitória para os comerciantes ricos sem privilégio de berço. Todos passavam a ser iguais diante das leis. Quem que eram esses comerciantes ricos no período feudal? Os habitantes dos burgos, que viviam ali em volta dos feudos comercializando. Muitas vezes eles enriqueciam mais do que os nobres, só que eles não tinham esses privilégios, eles não tinham considerado sangue azul, né? Não tinham o privilégio de terem nascido na nobreza. Eles é que vão virar a classe dominante, que vai ser batizada de burgueses, no mundo capitalista. E aí, lembrando que isso aqui é só um apanhado bem geral, né? É interessante você dar uma olhada tanto nos livros de história quanto nos livros de sociologia. Eu coloquei aí embaixo o endereço do livro de sociologia, ele está disponível na internet para vocês darem uma olhada. O que foi essa transição do capitalismo, né? Do feudalismo para o capitalismo, que foi uma transição muito complexa e muito profunda na Europa. E aqui tem duas imagens para você pensar na Revolução Francesa, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e do outro lado a guilhotina também, que foi muito usada durante a Revolução Francesa, porque houve muito derramamento de sangue, né? Aqueles nobres que não aceitaram a Revolução foram mortos através da guilhotina. Também pessoas que participaram da Revolução e depois foram consideradas traidoras. Tudo isso você vai ver nos livros didáticos. Não só nos livros didáticos, você tem aí do lado o Antigo Regime e a Revolução, que é um
estudo do Alexis de Tocqueville, que para o ensino médio você não precisa ir buscar esse livro do Alexis de Tocqueville, mas você vai ver ele citado nos livros didáticos, porque ele viu, né, o avô dele ser guilhotinado, ele era descendente de nobres, mas ele vai ser simpático aos ideais democráticos da Revolução. Então é bem interessante esse apanhado que ele faz desde como a Revolução ela foi se preparando para acontecer em Paris e nos arredores de Paris, então desde antes de 1789, que é o marco que a gente considera. E uma curiosidade, em 1791, então aí 3 anos depois da assinatura da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, foi proposta a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. E esse documento foi negado e todas as envolvidas na produção desse documento foram executadas no ano seguinte. Então isso faz a gente pensar, né, que mundo estava sendo criado naquele momento e também que mundo nós temos hoje. Nós temos hoje um mundo que é fruto da Revolução Francesa, né? Então o lugar da mulher ele já estava estabelecido desde aquele momento. E aqui tem um trechinho, né, desse documento que foi rejeitado no processo da Revolução Francesa, da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, mas que você pode acessar embaixo em www.direitoshumanos.usp.com. Tem a fonte aí, quem tiver curiosidade. Observa também o quanto esse fato ele é negligenciado nos livros didáticos, né? Eu achei aí 1 ou 2 livros didáticos que citam um quadrinho como uma curiosidade, mas a maioria suprime totalmente essa parte da história. Então, muito resumidamente aí, a gente vai dizer que a Revolução Francesa promoveu mudanças políticas na ordem da sociedade europeia, reivindicando participação popular na política, acabando com aquele sistema de castas, que era o sistema rígido, né? Você ia pertencer a vida inteira ao mundo, né, digamos assim, da sua família. Então, se você nasceu filho de carpinteiro, você vai ser carpinteiro, seus filhos vão ser carpinteiros. Se você nasceu nobre, seus filhos vão ter direito à nobreza, vão ter direito a parte dos impostos reais, para poder manter essa vida aí de nobre. E a Revolução Industrial, que promoveu mudanças econômicas profundas. Não custa lembrar, né, que isso aqui a gente está fazendo um super resumo, assim. É interessante estudar um pouco dessas duas revoluções mais a fundo. Mas o que a gente está querendo trazer aqui? Que é observando essas duas revoluções, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, que os teóricos principais da sociologia, os clássicos da sociologia, eles vão ver a necessidade de tentar compreender as mudanças rápidas que estavam acontecendo na sociedade. Então dá uma olhada aí. O que essa seta aqui está representando, né? Aqui a gente tem os 3 clássicos da sociologia, o Karl Marx, o Max Weber e o Émile Durkheim, né? O que você vai entender aqui por essa seta? Eles estavam os 3 observando os efeitos da Revolução Francesa e da Revolução Industrial na Europa e tentando entender o que estava acontecendo, né? Então eles fizeram observações, estudos e criaram teorias para entender essas mudanças rápidas que o mundo estava sofrendo. O Émile Durkheim ele vai ser considerado o pai da sociologia, porque ele vai escrever esse livro que chama As Regras do Método Sociológico, onde ele vai tentar, de fato, consolidar a ciência da sociologia, dizer o que é o objeto da sociologia, que ele vai chamar de fato social, né? Quais são os métodos que o pesquisador precisa empregar para a gente poder realmente dizer que isso é uma ciência? Ou seja, para que isso possa ser comprovável, os resultados aos quais os cientistas chegam sejam comprováveis. Então ele vai falar do método, que é de como fazer a ciência, e do objeto da ciência. Então, embora o Augusto Comte tenha lá, antes do Durkheim, defendido muito a necessidade de uma ciência para estudar a sociedade, quem vai realmente fundar as bases para essa ciência é o Émile Durkheim.
Então, a partir daí, você vai tentar entender esses três autores, o Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber, olhando lá, vou voltar aqui, olhando para os resultados dessas duas revoluções, aqui saiu F, tá errado, tá? Duas revoluções industrial e francesa, e fazendo observações, estudos e criando teorias sobre ela, sobre essas revoluções. Cada um dos três vai ter ideias bem diferentes do outro, né? E aí eu coloquei uma pergunta aí que é uma pegadinha, né? Mas qual deles que estava certo? Eles têm visões muito diferentes, todas as visões são válidas como instrumento para pensar a sua realidade de hoje e para ajudar a compreender autores mais modernos. Ou seja, eles nunca vão convergir. Como assim? Você vai estudar lá vários vídeos, várias leituras de Karl Marx, vários vídeos, várias leituras de Max Weber, vai estudar um monte, tem capítulo inteiro do Emile Durkheim aí no PDF que a gente colocou a fonte aí. E você vai ver que eles têm ideias diferentes uns dos outros. Então, eu tô falando pra vocês que eles nunca vão convergir. O que quer dizer isso? Nunca vai chegar um professor de sociologia pra você e vai falar assim, olha, mas no final, quem estava certo era esse daqui, tá? A gente vai pegar essas três ideias e aí a gente vai concluir que, e aí vai falar alguma verdade sobre o mundo, alguma fórmula mágica para entender as sociedades. Isso não existe. Não existirá uma resposta simples sobre o que é a sociedade, pois a realidade é complexa, tem vários fatores atuando ao mesmo tempo, e dinâmica, ela muda através do tempo. E eu espero que agora você se sinta preparada ou preparado para começar a aprender sobre cada um desses autores clássicos, quais eram os conceitos deles. Faça suas anotações no caderno e pode enviar sugestões e comentários. Bons estudos e até a próxima! Vou voltar aqui, que esse slide é o que vai resumir para você aí, quando você estiver lá estudando Max Weber, né, teoria da ação do Weber, e você se perder, opa, peraí, por que mesmo que eu estou estudando isso? Volta lá. O que esses autores, esses pensadores, eles estão tentando entender? Embora eles digam coisas muito diferentes, eles estão tentando entender os efeitos de uma sociedade que está mudando, ou de várias sociedades, né, que estão mudando rapidamente, que são as sociedades europeias naquele momento. Então, bons estudos e até a próxima!